paz do Senhor, irmãos! Hoje nós vamos falar sobre a paternidade divina. Você sabia que além da paternidade terrena, existe uma paternidade divina? E isso você vai aprender hoje conosco no decorrer da lição. Fique conosco. Vamos orar então para darmos início à nossa aula. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade e pedimos a tua graça conosco. Abençoa cada um dos professores que aqui estão, os nossos irmãos que estão nos seus lares nos assistindo. Ó Deus, toma a nossa vida em tuas mãos, rogamos a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, faremos a leitura agora do texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, 14. A verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A paz do Senhor, eu vou fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E essa foi a nossa leitura. Em Lucas capítulo 15, há um exemplo de paternidade divina que nós não podemos deixar de citar de forma alguma. É a parábola de Jesus a respeito do filho pródigo. Com esta parábola, nós vamos entender como que Deus demonstra o seu amor eterno por todos nós. Lucas capítulo 15, versículo 20 a 24, nos diz assim: E levantando-se, se referindo ao filho pródigo, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então nós vemos aqui que grande exemplo de paternidade, e nós aprendemos que, em essência, a parábola é um retrato comovente do coração de Deus, que nos ama, perdoa e acolhe de volta em sua família, sempre que nos arrependemos e buscamos a reconciliação com ele. E sobre a revelação da paternidade divina, nós vamos ver que a paternidade divina não é uma ideia criada pelo homem. A Bíblia é a fonte desta revelação. Segundo as Escrituras, a paternidade é um dos atributos da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e também por meio do Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos nós. Portanto, o Pai é a fonte de tudo. Ele é o Deus soberano e criador, conforme 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Quando passamos a compreender a paternidade divina, temos uma fonte de consolo maravilhosa, porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Consolador. Em meio às aflições dos seus filhos, em meio às dificuldades dos seus filhos, Deus está sempre presente, expressando a sua paternidade. E isso para nós é motivo de glorificação e exaltação ao seu nome santo. Percebam, irmãos, que a paternidade de Deus, ela é eterna. Deus, ele é infinito. Deus não é um ser finito como
como nós somos. Nós fomos criados, nós temos tempo de validade. A gente cresce, desenvolve e depois falece. Mas, queridos irmãos, Deus, ele é eterno em sua glória. Deus, ele é antes do verbo encarnado, que é Jesus. Antes que Jesus viesse a ser o verbo, Deus já existia em sua glória. E percebam uma coisa, irmãos, que o Pai, o Filho, já se comunicavam na sua eternidade, na sua glória. O Pai juntamente com o Filho. E nós comprovamos isso no livro de João, do seu capítulo 17, do seu versículo 5, nos diz assim: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, isso é uma regra de fé. Nós acreditamos fielmente que o Filho já estava com o Pai desde a sua eternidade. Há uma junção, há uma harmonia entre o Filho e Deus, irmãos, que é o Pai. Então, assim, irmãos, nós cremos nisso fielmente, nessa verdade bíblica. De forma, amados irmãos, que não houve um momento que Deus se tornou Pai. De forma alguma. Deus sempre foi Pai, desde a eternidade. De igual modo, o Filho sempre foi Filho, desde a eternidade. E o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo, desde a eternidade. Por isso que essa paternidade de Deus nos causa tanto impacto, nos traz consolo, nos traz graça, porque sabemos que nós temos um Pai que é eterno. Meus irmãos, para entendermos como o Deus Pai gerou o Filho, é importante resgatarmos uma doutrina bíblica que foi tratada na lição número 1, a doutrina da Trindade, que afirma que há um só Deus revelado em 3 pessoas distintas. O texto de Mateus 3:16 e 17, ele deixa de forma muito explícita e clara essas 3 pessoas da Trindade. Primeiro, Jesus, o Filho, que está sendo batizado. Segundo, o Espírito Santo, que se manifesta sobre Jesus em forma de pomba. E terceiro, a voz que vem do céu em relação ao Filho. Deus declarando, Deus Pai declarando: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Então está muito claro que os 3, eles coexistem, são da mesma substância e da mesma natureza. Portanto, o Pai planejou, ele concebeu o plano da salvação, o Filho, ele executou, colocou esse plano em prática, e o Espírito Santo, ele garante, ele aplica esse plano, nos dando a garantia de que nós seremos salvos. No contexto musical, podemos dizer que Deus é o maestro dessa orquestra, Jesus é o músico que toca esse instrumento, e o Espírito Santo é aquele que leva esse som harmonioso aos ouvidos e corações dos espectadores, eu e você. Há 2 textos que é importante nós pontuarmos para entender que o Pai gerou o Filho, mas ele não criou o Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação. E Salmos capítulo 2, versículo 7, vai dizer que o Pai o gerou. O que esses textos querem dizer? Na cultura antiga, na cultura hebraica, o termo primogênito denotava direito à herança, à liderança, uma posição de destaque, uma posição de autoridade, de proeminência sobre tudo o que foi criado. Portanto, Jesus Cristo, Filho, ele tem primazia, honra e soberania sobre toda a criação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Jesus, o Filho. É importante destacar que o termo gerar aqui não é criar, mas é dar uma ideia de função, de posição a alguém que tem direito. Então o Pai dá esse direito ao seu Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Esse Filho gerado, ele é autoexistente. Assim como o Pai, ele possui vida em si mesmo, ou seja, ele compartilha da mesma natureza divina. Eu e o Pai somos um, declarou o apóstolo João no capítulo 10, versículo 30. Então podemos concluir que o Filho não foi criado pelo Pai, mas ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. O Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Deus deixa muito claro para nós, meus irmãos, em suas sagradas escrituras, que ele tem muito prazer em seu Filho. Este Filho que ele deu uma missão e, humildemente, obedientemente, ele a cumpriu. Da mesma forma que Deus tem prazer no seu Filho Jesus, ele também tem prazer em nós,
os seus filhos, aqueles que um dia foi por ele considerado filho por meio de Jesus Cristo. Nós vamos ver também, amados irmãos, a importância da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que atua em nós, nos dando essa convicção dessa paternidade maravilhosa de Deus em relação a nós. Então, o Espírito Santo, que procede do Pai e é enviado a nós pelo Filho, nós vemos então que o Espírito Santo foi enviado para estar conosco para sempre. O Espírito Santo nos aproxima do Pai. É através do seu Espírito que nós aproximamos do Pai e sentimos essa segurança que temos realmente um Pai eterno. E o Espírito Santo é ele que testifica e afirma ao nosso coração que somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Olha que ligação maravilhosa que o Espírito faz, que o Espírito Santo faz em nós, nosso interior. O Espírito Santo nos dá essa certeza, amados, essa convicção. A Bíblia nos diz isso, que somos filhos, amados, santos. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que faz essa obra em nossas vidas. Você reconhece essa paternidade de Deus? Você tem essa convicção? Isso tranquiliza o seu coração? É muito importante você ter essa certeza. E existem alguns pontos interessantes que nós devemos desenvolver para termos esta certeza e esse reconhecimento da paternidade de Deus. O pecado criou um abismo que nos separou de Deus. E somente Jesus, o seu Filho unigênito, foi capaz de nos reconciliar com o Pai, religar-nos ao Pai. Jesus, ele é a ponte que dá acesso ao Pai. Não há outra pessoa, não há outra forma, não há outro meio de acesso ao Pai. João capítulo 14, versículo 6, vai declarar assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Neste mesmo capítulo, nós encontramos verdades preciosas que são destacadas. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Quem crê no Filho, obedece o Pai. Reconhecer o Filho é reconhecer o Pai, mas também negar o Filho é negar o Pai. Há uma recompensa para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa recompensa é que nós nos tornamos filhos por adoção. Passamos a fazer parte da família de Deus. Um Pai amoroso que nos amou e nos resgatou. Se você confessa o Filho, o Pai te adota e você se torna co-herdeiro com Cristo, exclusivamente pelo mérito dele, Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. Precisamos então declarar, assim como Pedro declarou acerca de quem era Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem essa certeza? Você pode declarar que Jesus é o Filho de Deus porque você o reconheceu? Chamar Deus de Pai hoje é algo natural para nós, não é mesmo? Mas historicamente, essa revelação foi um choque cultural. Para entendermos a profundidade da lição de hoje, precisamos olhar para o que significava ser pai no mundo antigo. A mensagem de Jesus sobre a paternidade divina quebrou paradigmas tanto para os romanos quanto para os religiosos da época. Vejamos agora o porquê. Primeira razão: o pai romano tinha poder de vida e morte. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, a lei romana definia o pai de uma forma muito dura. Pela lei antiga, o pai de família tinha autoridade absoluta sobre os filhos, não importava a idade deles. Ele tinha o direito legal de rejeitá-los ao nascer, vendê-los como escravo ou até decidir sobre a sua vida e a morte deles caso eles desobedecessem. O pai era visto como uma figura de poder e medo, dono da vida do filho. No entanto, o cristianismo apresentou Deus como um pai totalmente diferente. Enquanto o pai romano podia tirar a vida do filho para defender a sua própria honra, Deus entregou a vida do seu próprio filho para salvar-nos. Deus não usou a sua autoridade para causar medo,
mas para oferecer proteção, consolo e herança a cada um de nós. Segunda razão, a distância religiosa de Senhor para Pai. Para o povo judeu da antiguidade, Deus era visto com uma imensa reverência e temor. Eles conheciam a Deus como Criador dos céus, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Logo, chamar Deus de Pai de forma pessoal e íntima era algo impensável. Um judeu piedoso jamais usaria uma linguagem familiar com o Criador do universo. Isso soaria como desrespeito à santidade divina. Por isso Jesus causou espanto ao orar tratando Deus com a mesma intimidade que uma criança trata seu pai em casa. Ele inaugurou um novo tempo onde não somos apenas servos de um rei distante, mas filhos amados que podem se achegar com confiança a Deus. A terceira razão é a paternidade antes do tempo. Muitas religiões antigas ensinavam que seus deuses se tornavam pais depois que criavam o mundo ou os seres humanos. A nossa lição destaca algo exclusivo: a paternidade eterna. Deus não virou pai no momento da criação, ele sempre foi pai. Deus já era pai antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, ele fez uma promessa ao seu filho de que lhe daria uma noiva, que lhe daria a igreja, e por isso ele cria a terra e todas as coisas que existem. Irmãos, confessar a Cristo nos coloca dentro dessa promessa, onde o medo da condenação não tem mais lugar. O Pai fez uma promessa ao Filho e o Filho nos resgatou para sermos participantes dessa promessa, junto com ele. Ainda acerca desse reconhecimento da paternidade divina, nós vamos ver a perfeição do amor do Pai, que é um dos seus atributos maravilhosos registrados na Bíblia Sagrada. Não existe amor tão perfeito e maravilhoso como o amor de Deus por nossas vidas. Isso, irmãos, é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, termos mais fé, nos sentirmos mais seguros da nossa vida cristã, porque Deus, Ele nos ama de uma forma extraordinária. Conforme 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Portanto, irmãos, nós vamos ver alguns atributos do amor de Deus que nos fazem engrandecer o seu nome. A Bíblia registra em João 3,16: o amor do Pai é um amor sacrificial. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar e nos remir de todo pecado. O amor do Pai, ele é inquebrável, conforme Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. O amor de Deus também, ele é pessoal. Não é apenas geral, mas ele é pessoal. Ele se identifica com cada um dos seus filhos, de acordo com a necessidade dos seus filhos. Portanto, cada um de nós podemos experimentar da sua graça, do seu amor, do seu cuidado e jamais nos sentimos sós. Se você, meu amado irmão, está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma provação, creia, Deus, Ele vai te abençoar, porque você é alvo do amor e da graça de Deus a cada instante. O amor do Pai é a fonte da nossa vida, é a fonte da nossa salvação. E nós glorificamos ao Senhor pelo seu amor e pelo seu cuidado para com as nossas vidas. Ainda sobre a importância de entendermos esta paternidade divina, quando nós confessamos a Cristo como o Filho, como Salvador, e quando nós, então, entendemos esse grandioso amor de Deus, quando a Bíblia fala sobre a profundidade, sobre a largura, sobre a altura desse amor de Deus, quando nos envolvemos com esse amor, nós, então, alcançamos muitas bênçãos, várias bênçãos, através deste amor de Deus. Percebam, irmãos, a bênção que é dessa relação entre o Pai e o Filho. Ela é uma relação eterna, ela é uma relação segura. Isso nos implica dizer que a nossa filiação com Jesus Cristo é da mesma forma. É uma filiação segura, que nos traz paz, que nos traz alegria. Todos aqueles que conhecem Jesus como Salvador, ele alcança a benevolência
excelência de Deus, a bênção da adoção de filho para com a sua vida. Um dia nós estávamos andando desarraigado, como diz um louvor da harpa cristã, estávamos andando pela senda de horror, mas um dia esse amor nos alcançou de Deus e nós fomos resgatados pelo um alto e bom preço através da adoção. O Pai nos amou com um amor incondicional. Vamos ver aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade e para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Percebam que a adoção de Deus foi a melhor coisa que nos aconteceu, e perceba que ninguém forçou a Deus querer nos comprar. Deus por si mesmo, ele quis nos comprar, ele quis nos resgatar, ele quis nos tirar do lamaçal do pecado. Nós estávamos condenados pelo menos a 2 mortes, uma morte física, que é o nosso corpo que padece, e a outra era a morte eterna. Mas graças a Deus por essa adoção que o Senhor aqui, através do Filho, nos alcançou, e hoje nós temos direito de sermos chamados de filho de Deus e temos direito a uma tão grande salvação. Percebam que antes a gente vivia numa vida atemorizada, numa vida onde a gente não tinha um amparo. Os desamores da vida às vezes nos cercavam, nos rodeavam e a gente não sabia onde buscar socorro. Mas hoje nós sabemos que o nosso socorro está em o nosso Senhor Deus. Percebam, irmãos, no capítulo 8, versículo 15 de Romanos, o que diz para poder afirmar essa palavra? Diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Antigamente a gente não sabia, não tínhamos uma direção, mas hoje quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e clamamos, vem o refrigério do Pai para a nossa vida, por intermédio do Espírito que agora trabalha na nossa vida. Quando nós aceitamos essa filiação em Jesus Cristo, nós recebemos também a bênção do Espírito Santo, o qual está relatado na palavra, no livro de Mateus, capítulo 28, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Aqui Jesus estava apontando para os discípulos, para o Espírito Santo, que estariam com eles todos os dias, e é o mesmo que está comigo e que está com você e que está com a igreja até o arrebatamento da igreja. Ou seja, a adoção de Deus, a filiação de Deus tira fora todo o medo, todos os nossos pensamentos negativos. Através de Cristo, nós agora vivemos uma vida em paz e segura no Senhor Deus. Muito bem, nós vamos falar agora como ocorre essa experiência dessa paternidade divina na nossa vida, no dia a dia. Qual é a importância disso para nós? Nós vamos ver que o amor do Pai, ele é aperfeiçoado no crente através da obra do Espírito Santo. E esse aperfeiçoamento, ele vem quando nós, em ligação com o Senhor, com a sua palavra, com o Espírito Santo, podemos guardar a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 5, afirma, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, é importante destacar que a obediência prática à palavra de Deus é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Ninguém pode dizer verdadeiramente que ama a Deus se ele não guardar a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, todos nós devemos demonstrar, através da nossa obediência, que amamos a Deus, mas principalmente porque Ele nos amou primeiro. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não guardar a sua palavra. Ninguém pode verdadeiramente viver o amor de Deus se não observar
os seus mandamentos. Cada ato de obediência, mesmo que possa parecer mais simples ou nas pequenas coisas, o amor de Deus, ele é fortalecido em nossas vidas. Portanto, é na prática da obediência que aprofundamos a realidade do amor de Deus em nosso coração. De forma, amados irmãos, que nós vemos aí então uma reciprocidade. Quando entendemos esse amor, sentimos esse amor divino do Pai e desfrutamos desse amor, nós queremos também amar a Deus. Quando temos essa consciência da obra da redenção, quem éramos, o que somos hoje, crentes redimidos, nós queremos expressar esse amor. Então há uma reciprocidade e isso é maravilhoso. Então nós vamos entender que esse amor, então, ele é externado em nós. E a nossa marca, a marca dos filhos de Deus, querer demonstrar esse amor e demonstrar esse amor por Deus nosso Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo e também pelas pessoas ao nosso redor. Percebam, irmãos, a responsabilidade que temos nós, agora como servos de Deus, em exalar esse amor, em resplandecer em nós esse amor de Deus, porque Deus, ele é um ser invisível. Como que a humanidade vai perceber Deus, se não através da minha vida e da sua vida? Os meus atos e os seus atos revelam a glória e a presença de Deus. Nós temos uma responsabilidade tamanha quanto a isso. Implica nos dizer, irmãos, que nós devemos seguir a paz com todos, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou verá o nosso Pai. O nosso Pai nos deu uns mandamentos, e um dos maiores mandamentos que ele nos deu foi esse, é o amor, é a prática do amor. Como que eu digo, meus irmãos, que eu amo e eu não gosto do meu irmão, não pego na mão dele porque estou de mal com ele, meu irmão, não pego na mão dela porque estou de mal com ela, não falo com a mãe, não falo com o pai? Isso não pode, isso daí você tá fazendo como o mundo está fazendo, que não perdoa. Mas a lição vem trazendo isso para nós, que com esse amor que nós fomos alcançados, nós não merecíamos esse amor. Deus não olhou para a minha imperfeição e para a sua imperfeição, e hoje nós estamos olhando para as imperfeições e estamos fazendo distinção de pessoas, e isso não agrada ao nosso Pai. Nós temos que exalar o amor de Deus aonde quer que nós estejamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Assim fazendo, nós vamos agregar mais filhos para o reino do amor do nosso Deus. Amém, queridos? Temos aprendido que Deus é a fonte de todo o amor. E se nós amamos, é porque primeiro Ele nos amou. Se há uma verdade, querida, a respeito de nós, é que nós não temos a capacidade de amar ou de buscar a Deus. Nós jamais seríamos capazes de buscar a Deus por nós mesmos, se Ele primeiro não tivesse nos buscado, nos amado. Nossa natureza humana, irmãos, caída, ela não nos permitiria buscar a Deus. A iniciativa é dele, a obra é dele. O meio para sermos salvos é Ele. Deus, Ele é a fonte de todo o amor. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele te atraiu, me atraiu com cordas de amor. Ele nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Deus é amor. Ele é a fonte do verdadeiro amor. O amor dele é perfeito. Dessa forma, Deus espera que nós possamos corresponder a esse amor. Existe uma lei da física, a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação. À medida que você aplica força sobre um corpo, esse corpo está aplicando uma força contrária na mesma intensidade. Então, quando Deus está nos amando, Ele está derramando sobre nós a sua graça, mostrando para nós que há um plano de salvação e redenção. Ele espera que nós, na mesma intensidade, possamos corresponder a este amor, nos rendendo a Ele, nos entregando a Ele e, sobretudo, colocando este amor em prática, amando uns aos outros. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, nós estamos mentindo. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem viu, como pode dizer que ama a Deus a quem não viu? Que possamos continuar a corresponder a este grande amor, um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor incomparável
que nos amou e nos salvou a despeito de quem nós éramos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele hoje faz uma declaração de amor para você e para mim, em uma palavra: Jesus. Olá, queridos! Hoje vamos falar sobre a paternidade divina, o arquétipo eterno e a restauração da identidade humana. Sejam bem-vindos à nossa aula magna sobre a lição 4. Hoje vamos escalar a montanha mais alta da revelação bíblica. O tema é a paternidade divina. Vivemos em uma era que os sociólogos e antropólogos chamam de a sociedade sem pai. David Blankenhall, um renomado sociólogo americano, argumenta que a ausência da figura paterna é a causa raiz da maioria dos males sociais contemporâneos: a criminalidade, vício e colapso de identidade. A filosofia moderna, desde Freud, que via Deus como uma projeção infantil de um pai protetor, até o ateísmo militante, tentou matar o pai para libertar o homem. Qual foi o resultado? Uma geração de órfãos cósmicos, uma humanidade que grita no escuro sem saber de onde veio nem para onde vai. Mas contra este cenário de orfandade, a Bíblia se levanta não para apresentar Deus apenas como um criador frio ou uma energia distante. Ele rasga o véu e nos apresenta o Pai. A paternidade de Deus não é uma metáfora. Deus não é como um pai. A realidade é o oposto. Os pais humanos, que são sombras pálidas dele. Ele é o arquétipo, o modelo. Paulo diz em Efésios 3:15 que dele toma o nome de toda a família nos céus e na terra. A paternidade biológica só existe porque a paternidade divina existe eternamente. Nesta aula, vamos mergulhar em 5 dimensões. Primeiro, a dimensão ontológica. Quem é o Pai na Trindade? Segundo, a dimensão cristológica, a relação eterna entre o Pai e o Filho. Terceiro, a dimensão antropológica, a nossa adoção. Quarto, a dimensão providencial, o cuidado do Pai. E quinto, a dimensão prática, a paternidade humana à luz da divina. Preparem suas mentes e corações, pois vamos entrar na sala do trono. Na primeira parte, vamos ver a teologia da primeira pessoa, a fonte de toda a divindade. Vamos começar com a teologia sistemática e patrística. Quem é o Pai? Aqui aparece a monarquia do Pai e a patrística do credo niceno constantinopolitano, que aconteceu em 381 d.C. Começamos dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Os pais da igreja, especialmente os capadócios, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, defendiam a doutrina da monarchia patris, ou a monarquia do Pai. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado. Isso não significa que o Pai seja maior em essência que o Filho ou o Espírito. Isso seria a heresia do subordinacionismo. Significa que na ordem das relações eternas, o Pai é a fonte da divindade. Por isto, fons deitatis no latim. O Pai não é gerado por ninguém, ele é ingênito, ou seja, não gerado. O Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. A paternidade é a propriedade distinta da primeira pessoa. Ele é o arquétipo da criação e da redenção. A segunda questão é o nome Pai na história da religião. Antropologicamente, isto é revolucionário. Nas culturas antigas, como na Babilônia, os deuses eram tiranos caprichosos, como Marduk. Na Grécia, Zeus era um pai, mas um pai abusivo, adúltero e violento. No islamismo, Alá tem 99 nomes, mas pai não é um deles.
Para o Islã, chamar Deus de Pai é blasfêmia, pois sugere uma relação biológica. Mas Jesus chega e introduz o termo aramaico Abba. Joaquim Jeremias, um dos maiores pesquisadores do Novo Testamento do século XX, provou que Abba era uma palavra usada por crianças pequenas na intimidade do lar, algo como papai ou meu pai querido, mas também usada por adultos para denotar respeito íntimo. Quando Jesus chama o Deus transcendente, o Criador das galáxias, de Abba, ele está implodindo o distanciamento religioso. Ele traz Deus para a mesa do jantar. Aqui aparecem então os atributos exclusivos na economia da salvação, que na teologia sistemática nós distinguimos a trindade imanente. Quem Deus é em si mesmo na trindade econômica e como ele age na história. Então, na economia da salvação, o Pai elege, conforme Efésios 1:4. O Pai envia, conforme João 3:16. O Pai disciplina, conforme Hebreus 12:7. Ele é a origem e o fim, o telo, o propósito de todas as coisas. Na segunda parte, nós temos aquilo que podemos chamar de geração eterna, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para entender como Deus é nosso Pai, primeiro precisamos entender como Ele é o Pai de Jesus Cristo. A heresia ariana, ensinada por Ário, um presbítero de Alexandria no século IV, dizia: houve um tempo em que o Filho não existia. Para ele, Deus criou Jesus e depois adotou como seu filho. O Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, refutou isto com violência santa. Se Deus é eternamente Pai, ele precisa ter eternamente um filho. Se houve um tempo em que ele não tinha o filho, então ele não era pai. E se ele mudou de não pai para pai, então ele não é imutável. Portanto, a geração eterna é a chave. O Pai gera o Filho eternamente fora do tempo. É como o sol e a luz. No momento em que o sol existe, a luz existe. A luz vem do sol, mas é tão antiga quanto o sol. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Agostinho dizia que o Espírito Santo é este amor entre os dois. A distinção crucial que aparece em João 20:17, prestem atenção na exegese desse texto. Jesus diz a Maria Madalena: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que ele não disse nosso Pai? Porque a filiação de Jesus é por natureza ontológica, é da essência dele ser Filho eterno de Deus. Ele é da mesma substância, homousios, a mesma substância divina que o Pai. A nossa filiação é por graça, pela adoção. Nós nunca seremos deuses. Somos filhos, mas nunca seremos divindades. A paternidade de Deus sobre Jesus garante a divindade de Cristo. A paternidade de Deus sobre nós garante a nossa salvação. A terceira questão é a doutrina da adoção, que é a cura da identidade humana. Aqui entramos na aplicação prática e antropológica. A doutrina da adoção é o ápice da soteriologia paulina. E aí vem a pergunta: todos nós somos filhos de Deus? Esse é um grande debate teológico. A teologia liberal e a cultura pop dizem: todos somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz não. Pela criação, todos somos criaturas de Deus e geração dele, conforme está em Atos 17:28, no sentido de origem vital. Já pela redenção, só são filhos, que é a teknia, que é a palavra grega para filhos, aqueles que recebem a Jesus Cristo pela fé, como está em João 1:12. Jesus foi duro em João 8:44, dizendo a alguns religiosos:
Vós tende por pai o diabo. A filiação espiritual, então, não é automática. É um milagre jurídico e espiritual. Veja o contexto romano da adoção usada por Paulo no termo grego huiothesia. No direito romano, a adoção era mais poderosa que o nascimento biológico. Um pai podia deserdar um filho biológico, mas não podia deserdar um filho adotivo, pois a adoção era um ato da vontade do pai escolhida perante a lei. Quando Deus nos adota, Ele nos dá o espírito de adoção, conforme Romanos 8,15, e isso nos dá direito à herança eterna. Veja que coisa interessante. A ciência da neuroteologia mostra pra gente a cura da imagem paterna. A ciência moderna mostra que a nossa percepção de Deus é muitas vezes filtrada pela experiência com o nosso pai terreno. Se seu pai foi ausente, você tende a ver Deus como distante. Se seu pai foi tirano, você tende a ver Deus como um juiz irado. A revelação bíblica da paternidade divina vem para reescrever esses caminhos neurais. Quando o Espírito chama Abba Pai dentro de nós, ocorre uma cura terapêutica profunda. Nós descobrimos que temos um Pai. Primeiro, que não nos abandona. Segundo, que tem prazer em nós. Terceiro, um Pai que nos disciplina por amor e não por ódio. Agora veremos um pouco da providência e o cuidado do Pai. Nós não podemos terminar sem falar do Pai como provedor e sustentador do universo. Vamos usar o princípio antrópico ou ajuste fino comparado ao amor do Pai na física moderna. Cientistas descobriram que o universo foi milimetricamente ajustado para permitir a vida humana. Se a força da gravidade fosse 0,0001% mais forte ou mais fraca, as estrelas não existiriam. Para o ateu, isso é sorte. Para o crente, isso é paternidade. Deus preparou a casa, o universo, antes de colocar o filho, o homem, dentro. Como um pai que pinta o quarto e monta o berço antes do bebê nascer, o Pai Celeste ajustou as constantes cosmológicas por amor a nós. A outra questão aqui é a ansiedade e a paternidade. Jesus conecta a paternidade divina à cura da nossa ansiedade. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai Celestial sabe de tudo aquilo que a gente precisa. A raiz da ansiedade, então, é a orfandade. O órfão tem que se virar sozinho. O filho descansa porque sabe que o pai trará todo o sustento para dentro de casa. A doutrina da paternidade divina é o maior antidepressivo que existe. Se o Criador das galáxias me chama de filho, quem pode se levantar contra mim? Um outro fato importante é a paternidade humana à luz da paternidade divina. Não podemos encerrar sem aplicar essa alta teologia ao chão da nossa casa. Se Deus é o arquétipo, o modelo, o pai humano é o tipo. Se Deus é o sol, o pai humano deve ser o espelho. Paulo escreve em Efésios 3, 14 e 15 que ele se ajoelha diante do Pai, de quem toma o nome toda a família patriar nos céus e na terra. Isso estabelece que toda a paternidade humana deriva sua natureza, seu nome e sua legitimidade do Pai Celestial. A família não é uma construção sociológica que evoluiu com o tempo, mas ela é uma instituição teológica desenhada para refletir a Trindade. O Pai humano existe para ser uma teofania doméstica, uma revelação visível do caráter de Deus para seus filhos. Então aqui precisamos deixar alguns princípios práticos para os pais cristãos. À luz dessa teologia, como deve agir o pai cristão? Primeiro, presença engajada. Deus é onipresente e Emanuel, Deus conosco. O pai humano não pode ser um ausente emocional. Ele deve refletir a presença constante do Pai Celestial, que nunca dorme
nem cochila. Segundo, o amor sacrificial. O Pai Celestial deu o seu Filho unigênito. A paternidade bíblica não é sobre exercer autoridade tirânica, mas sobre sacrifício. O pai que reflete Deus é aquele que morre para si mesmo para que sua família viva. Outra característica é a disciplina sábia. Hebreus 12, de 5 a 11 é o paradigma. Deus nos disciplina para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A disciplina paterna nunca deve ser fruto da raiva ou descontrole, mas um ato pedagógico de amor para corrigir com firmeza a rota e formar o caráter dos filhos. Outra questão é a bênção intencional. O Pai falou nos céus: "Este é o meu filho amado". Há um poder criativo nas palavras paternas. O pai deve usar a sua boca para profetizar identidade, segurança e o destino abençoado sobre seus filhos e não a maldição ou a crítica destrutiva. Em última, o pai precisa ser um modelo de fé. Deuteronômio 6, 4 a 9 estabelece o padrão. A teologia não se ensina apenas na igreja, mas ao sentar, ao andar, ao deitar e ao se levantar. O pai é o sacerdote do lar, ensinando por osmose e exemplo. E ainda acrescentando a graça restauradora. A parábola de Lucas 15 nos dá o modelo final. Quando o filho pródigo volta, o pai não o humilha como um sermão de "eu te avisei". Ele corre, abraça e beija. O pai cristão deve ser o porto seguro de graça, onde os filhos podem confessar seus erros e encontrar restauração e não condenação. Meus irmãos, concluímos esta aula entendendo que a mensagem central da Bíblia não é apenas sobre regras, mas sobre relacionamento. A parábola do filho pródigo em Lucas 15 deveria ser chamada a parábola do pai amoroso. Enquanto o filho ensaiava um discurso de empregado: "Faz-me como um dos teus jornaleiros", o pai preparava uma festa de filho: "Trazei a melhor roupa". Talvez você que está assistindo a esta aula seja um professor ou um aluno que teve um pai difícil. Talvez você sinta que Deus é um chefe exigente. O Espírito Santo, nesta lição, quer curar esta ferida. Deus não quer servos que apenas obedeçam por medo. Ele quer filhos que obedeçam por amor. O Pai enviou o Filho para que nós pudéssemos chamar o juiz de papai. A Trindade é uma comunidade de amor e nós fomos convidados para dentro desse círculo. Vivam como filhos, orem como filhos, confiem como filhos, porque Deus, o Pai, vos ama. Como escreveu Charles Wesley em seu magnífico hino: "Pai de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus e Pai és tu. Em ti me alegro com tremor e glorio-me em Jesus Cristo". Que o Pai nosso que estais nos céus, que nos tirou da orfandade do pecado e nos colocou na mesa da sua graça, possa vos abençoar. A Deus toda a glória. Amém. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e com
contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Muito bem, irmãos, chegamos agora no nosso momento do quiz, para ver se vocês compreenderam o assunto da aula. Então vamos para a primeira pergunta. A paternidade de Deus é apresentada nas Escrituras como A. Uma função assumida após a criação. B. Um atributo eterno da própria natureza divina. C. Uma revelação construída pela fé humana. Ou D. Um título concedido aos que obedecem. Tempo na tela. Tempo esgotado e a letra certa é a letra B, um atributo eterno da própria natureza divina. Segunda pergunta. Confessar Cristo como Filho de Deus significa A. Reconhecer o único acesso legítimo ao Pai. B. Aceitar um exemplo moral perfeito. C. Reconhecer um mestre espiritual elevado. Ou D. Admitir uma mediação possível com Deus. Tempo na tela. E pelo visto, os nossos 10 segundos já acabaram. E se você marcou a letra A, reconhecer o único acesso legítimo ao Pai, você acertou. Terceira pergunta. O Espírito Santo é concedido ao crente principalmente para A. Revelar novos caminhos fora da palavra. B. Produzir experiências espirituais intensas. C. Substituir a prática da obediência.
Ou D, testemunhar a filiação e gerar segurança espiritual? Responda aí no chat. Bem, irmãos, e eu espero que vocês tenham respondido aí no chat e lotado com a letra D. Testemunhar a filiação e gerar segurança espiritual. Quarta pergunta. O amor do Pai se aperfeiçoa no crente quando A. Elimina todo conflito interior. B. É profundamente sentido. C. Produz obediência prática e coerente. Ou D. É publicamente declarado. Então, vocês já sabem, irmãos. Tempo na tela. Irmãos, mais uma vez o nosso tempo acabou. E se você respondeu a letra B, é profundamente sentido, você infelizmente errou. Porque a resposta certa é a letra C. Produz obediência prática e coerente. E agora, irmãos, chegamos na nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. A filiação divina se evidencia quando o crente A. Vive sem nenhum temor humano. B. Vive em comunhão com o Pai e vence o medo pelo amor. C. Obtém estabilidade emocional e constante. Ou D. Alcança plena maturidade teológica. E pela última vez, irmãos, tempo na tela. E o nosso tempo acabou e aquele que respondeu certo foi aquele que marcou a letra B. Vive em comunhão com o Pai e vence o medo pelo amor. E esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto da aula e respondido todas as 5 perguntas de maneira correta. E é isso, fiquem na paz. Tchau! Vamos então finalizar essa aula orando. Senhor Jesus, obrigado por este amor maravilhoso que sentimos e eu sei que está agora tocando o coração de cada um que nos ouve. Não tem como viver sem este amor maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Queremos permanecer neste amor, ligados ao Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, irmãos. Deus abençoe. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Além da paternidade divina. Rapaz. Deus é maravilhoso, Terra. Vamos orar então para darmos início à nossa aula. Ou não precisa falar isso? O pecado. Deixa eu... E aí, pastor Suetone, é meu termômetro. Quando eu acabo de falar, meu semblante cai esperando. Você ama, meu pastor? Ele fechou legal, ele fechou, né? Foi romântico. Jesus. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.